Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos de Direito Municipal, em parceria com a Escola Superior de Direito Municipal, que é representada pelo nosso diretor, Dr. Alexandre Marder, realizam esse evento de lançamento da obra Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, comentada e referenciada, que tem como autores Renan Tamay, Vanderlei Garcia Júnior, Igor Moura Maciel e Johnny Prado. Os dois últimos, Igor Moura e Johnny, são procuradores do município de Porto Alegre, para nossa grande satisfação. É uma obra muito oportuna, a Procuradoria está muito contente e feliz com a realização e concretização desse trabalho de dois colegas tão importantes aqui para a Procuradoria. O Johnny e o Igor são fruto do último concurso para procurador do município de Porto Alegre, então entraram já marcando um grande golaço aqui. Então é uma grande satisfação para o Centro de Estudos poder organizar esse evento, e ainda mais com a presença do professor Maurício Zocum, que é professor da PUC de São Paulo e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Então é uma grande satisfação poder receber também o professor Maurício para esse grande evento. Eu passo aqui, então, agora a palavra para o nosso diretor, Dr. Alexandre Marder, para falar algumas palavras em nome da ESTM. Olha, para nós, da Escola Superior de Direito Municipal, é uma honra imensa, uma honra enorme estar aqui na presença do professor Maurício, do colega Igor, do colega Johnny, do Vanderlei, do Renan. Para nós, no ano que a Escola Superior de Direito Municipal completa 25 anos de existência, nós temos participado e temos promovido diversos eventos, muitos deles em parceria com o Centro de Estudos da nossa Procuradoria do município de Porto Alegre. E esse é um daqueles que eu considero dos grandes eventos. Trazer até nós e ter realmente a honra de contar com uma palestra do professor Maurício Zocum, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ter uma obra que eu tenho certeza vai causar impacto tanto na teoria, tanto em aspectos teóricos quanto práticos do dia a dia das licitações, que acaba sendo hoje um dos grandes temas do direito brasileiro. Não tenho dúvida, né, que o direito administrativo ele está no foco, sempre esteve, mas mais do que nunca, muito por conta dessa alteração, dessa guinada da nova lei de licitações. Então, eu quero dizer, em nome da Escola Superior de Direito Municipal, que é uma honra estar recebendo esse evento, é uma honra estar recebendo professores de escola, como o professor Maurício, como o professor Igor, professor Johnny, Vanderlei, Renan. E, desde já, passo a palavra ao nosso palestrante, para que, então, nos brinde, tenho certeza, com uma palestra absolutamente diferenciada que todos vão aproveitar. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, o Alexandre largou um piano nas minhas costas agora, né? Porque se eu falar besteira, eu já vou sair debaixo de vaia aqui. Mas eu quero agradecer muitíssimo, doutor Alexandre. Primeiro dizer que eu tenho uma paixão pelo Rio Grande do Sul, eu faço questão de registrar aqui. Não, aliás, a minha família é uruguaia, então esse aqui eu tô mateando com o uruguaio, mas eu tenho ligações históricas com todo o Rio Grande do Sul, porque, primeiro, nós somos da Escola Paulista aqui de Direito Público de São Paulo, que tem o professor Celso Antônio, mas que nós pegamos muita coisa dos pampas gaúchos. Figuras absolutamente modelares do direito público, do direito administrativo, como Rui Firme Lima, Almiro do Couto e Silva, e que conta ainda com estudiosos proeminentes, especificamente no campo do direito público, que é o professor Juarez, o Rafael Maffini, meu diletíssimo amigo, o Juliano também, quer dizer, o Rio Grande do Sul ele proporciona para o direito público figuras notáveis, figuras realmente notáveis. Produziu e continua produzindo. E eu quero, nesse contexto, parabenizar tanto o Igor quanto o Johnny, mas não só ele, também os outros autores, que é o Renan e o Vanderlei, por essa obra, mas especialmente para aos profícuos procuradores, o Igor e o Johnny, pela obra feita. E nós vamos falar um pouco dela, que eu queria dissertar também um pouco sobre as minhas impressões da obra e alguns aspectos que me parecem relevantes, sem antes agradecer muitíssimo a apresentação do Dr. Rafael, aqui eu aceitei um honroso convite. Muito obrigado uma vez mais, Rafael, pela generosidade do convite. Parabenizo também o Dr. Alexandre, não sabia dos 25 anos da Escola Superior de Direito Municipal, que puxa, me deixa muito feliz, que realmente a necessidade de contínuo aprimoramento.
da Procuradoria. Eu mesmo tenho uma vinculação muito profunda com todo o serviço público. Eu prestei concurso para procurador de Estado, passei, mas acabei não tomando posse porque resolvi seguir a advocacia privada. Mas a minha esposa não, ela é procuradora da Fazenda Nacional. A minha sogra foi procuradora de Estado no Tribunal de Contas, então eu tenho, a minha vinculação com o serviço público é assim, gigantesca. Então, tenho um especial apreço por isso, pelo munus público que essa atividade desenvolve em prol da tutela do bem comum. Dito isto, eu quero elogiar muitíssimo a obra que tanto o Igor, o Johnny, o Renan, quanto o doutor Vanderlei fizeram da nova lei de licitações. Esse é um baita de um desafio. Baita de um desafio, porque tudo que é novo, você tem que obrar sobre um campo com toda a suscetibilidade de acerto, com toda a suscetibilidade de erro. Portanto, você coloca a cara a bater. Né? E quando se escreve uma obra, é exatamente isso que se faz. E você escreve para que ela seja lida. E eu li. E quando eu li, eu fiquei intrigado com o propósito dela. Porque ela se apresenta como para ser comentada e referenciada, que é essa ideia, para que fosse ser utilizada como, digamos, uma guia de orientação para que o operador do direito, tomado ainda de assalto por essa lei que ainda está em vigor, mas ela digamos, ela era de uma ineficácia jurídica completa e técnica, por quê? Porque não havia o Portal Nacional de Compra. Né? Então, se não há o Portal Nacional de Compra, não tem como. Ela é existente, válida, vigente, mas tinha um problema de ineficácia. Rompeu-se o problema da ineficácia, mais ou menos, né? Porque lançou-se o Portal Nacional de Compras, mas ele ainda é, digamos, cambaleante. Mas, por exemplo, toda a regulamentação a respeito do registro de preço ainda tem que ser editada. Então, fato é que, com isso, as pessoas começam a se acostumar com a lei, elas ainda não algum outro local ele pretende realizar uma licitação com base na nova lei, mas fato é que nós estamos no momento de estudo, né? Saber como é que nós vamos aplicar. E, neste momento, é que estas obras, como esta, que é o comentário da nova lei, e que traz a referência a inúmeros institutos que foram acoplados, acolhidos pela nova lei, elas mostram extremamente relevante. Principalmente para que as práticas anteriores elas possam ser adaptadas em alguma medida segundo a nova lei, porque nem tudo foi reproduzido. Nem tudo foi reproduzido. E para que a pessoa, quando ela aplica a nova lei, não caia no erro, às vezes involuntário, de saber, puxa, eu vou aplicar exatamente como era fixado anteriormente, porque esse é o modelo atual. A referência da obra e este comparativo, ela permite que justamente o operador não caia nesse erro. Então, um exemplo claro, né? Recebimento provisório definitivo de bem. Mudou a sistemática. E isso está sendo dito lá nas referências feitas pela obra. Mudou. Antigamente você tinha prazo fixado na lei, agora vai ser dentro do contrato, vai ser dentro de um decreto regulamentar, que ainda não veio, né? Aí é um problema da ineficácia parcial. Então, este é um alerta que a obra realmente ela é vulgarmente prestante para esse propósito. Mas não é só isso. Né? Essa obra, ao meu juízo, e eu tive, antes de começar propriamente o evento, eu conversava aqui tanto com o doutor Igor quanto com o doutor Johnny, que eles não se limitaram a isso. Essa é uma beleza da obra, né? Também. Porque inúmeros temas inovadores não havia como fazer referência. Porque era tudo novo. Por exemplo, eu fiz um comentário ano passado, porque eu fui procurar 2 temas. Um tema do artigo 105, nós falávamos da necessidade da existência de disponibilidade de créditos orçamentários, que é uma mudança copernicana. E que aí sim eles fizeram uma referência, está aqui só a referência, não entraram ainda no mérito do assunto, mas que já serve de uma guia. O que faria, nesse ponto, realmente jus à obra referenciada, ainda que seja um instituto que aparenta ser novo. Mas em outras passagens eles foram mais além, o que é muito próprio, né, da sagacidade intelectual, que a pessoa não se contenta com, digamos, com apenas referenciar, mas ele vai mais adiante. Que é o caso, por exemplo, do diálogo competitivo. Uma figura extremamente nova. E aí, então,
não se limitaram a fazer isso, porque não havia como fazer essa referência. Então, eles prosseguiram um verdadeiro trabalho de doutrina, né? Cobrando sobre o campo virgem, que ninguém escreveu. Então, essa obra tem a virtude de, ao mesmo tempo, ela realmente ser um instrumento que pode ser utilizado como uma guia para os novos operadores, mas ela é mais do que isso. Ela é, por dizer, um primeiro palmilhar a respeito de certos institutos novos que podem ser, digamos, podem ser adotados como uma orientação. Mas eu vejo que essa obra, que eu posso estar errado, mas acredito que não, ela ainda vai ter mais adiante. Ela vai ter um caminho virtuoso. O Dr. Johnny ele já me disse que fará isso. Ela falou, puxa, bom, então, pois eu vou, na segunda edição, que eu já antevejo, é o caso de avançar nesse aspecto. Porque é um dado interessante. É que não só uma guia que ela pode se tornar, mas eu já vejo o anúncio de uma coisa maior. Maior no qual sentido? Ela é uma guia, uma orientação, pode realmente se tornar, em múltiplos aspectos, uma fonte de estudo mais alentado, mais aprofundado sobre certos institutos. Eu vou dizer aqui, por um lado, né, porque ele é comentado ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de fazer, de ter a virtude de conjugar o quê? Pensamentos do setor público e do setor privado. Porque a visão que os procuradores têm sobre vários aspectos ali diverge dos operadores jurídicos que atuam no setor privado. Porque as óticas elas são modificadas. E como essa obra é uma obra solidária, existe uma responsabilidade solidária sobre ela. E por que existe uma responsabilidade solidária? Porque não existe uma diferenciação entre os autores no comentário dos artigos. Portanto, ela tem a virtude de chegar a um denominador comum. Tanto o Johnny quanto o Igor, dos demais autores, que o Vanderlei e o Renan, eles não fizeram a segregação como fez o Tomás Ramon Fernandes, Eduardo Garcia de Renteria, que cada um comenta um capítulo da obra, né? Então, assim, olha, o limite da minha responsabilidade é só essa. Mas eles chegam a um denominador comum, o que revela que, ao meu juízo, eles pegam o que dá essência, o que é indiscutível, o que, na realidade, pessoas que têm visões contrapostas, qual que é o denominador comum que elas chegaram. Portanto, é altamente virtuoso esta visão. Então, do que eu me ocupei aqui nesse primeiro momento, eu acho que tinha que ser feito inicialmente, é enaltecer a obra e registrar algumas características invulgares dessa. E dar os meus parabéns. Dar os parabéns a você, Igor, a você, Johnny, ao Renan, ao Vanderlei, por terem conseguido otimizar o tempo para construir, em tão pouco tempo, uma obra que realmente tem a tendência para se tornar uma referência nesse setor. E por uma editora de alto prestígio como essa rádio. Portanto, fica aqui os meus parabéns e a ideia de que eu queria ser igual a vocês. Nossa, gente, como eu queria ser igual a vocês, conseguir fazer essa gestão do tempo. Então, vocês estão realmente de parabéns. E eu, dito isso, eu queria trocar algumas poucas palavras com vocês a respeito de alguns temas dessa lei que me parecem uns que podem suscitar. Eu vou trabalhar em um tema que, especificamente, eu acho que ainda não foi comentada pela obra, mas que pode trazer uma visão copernicana, uma mudança copernicana na nova lei. Eu vou me limitar a um dispositivo, e eu vou dizer por que eu me limito. Quando estourou o escândalo da Lava Jato, a Andrade Gutierrez fez publicar, em 2016, ou 2016, uma notícia nas primeiras páginas dos grandes jornais, indicando 8 medidas que teriam levado ela a praticar os atos que redundaram no reconhecimento da corrupção em negócios públicos. Provavelmente nem todo mundo se lembra, mas vocês conseguem procurar. Ela publicou uma coisa de meia página, página inteira, e começa assim: erramos. E quando ela diz erramos, ela vai anunciando, né, pedindo desculpa, né? E no final ela coloca as 8 medidas que justificam por que ela cometeu atos de corrupção, por que circunstâncias levaram ela a cometer os atos de corrupção. Que depois virou,
provavelmente o pessoal da Lava Jato começou a apropriar para virar as 10 medidas anticorrupção, mas o anúncio inicialmente feito era dessas 8 razões que levaram à corrupção. São várias. Uma delas é, puxa, olha, você tem que ter projeto executivo antes de iniciar as etapas da obra. Por que projeto executivo é importante? Porque se você tem um projeto executivo antes de iniciar uma obra ou serviço de engenharia, você consegue estimar antecipadamente qual que vai ser o custo da obra. Porque se você deixar para fazer o projeto executivo ao longo da execução de cada uma das etapas da obra, o que isso gera? Aditivo contratual. Por quê? Porque a administração pública só apresentou o projeto básico, o projeto executivo da primeira etapa, e se o particular é incumbido de fazer o projeto executivo das demais, o que acontece? Ele pode superfaturar a obra. O projeto pode sair errado. Isso levava o quê? A necessidade de fixação de aditivos gigantescos. E aí, qual que é o problema dos aditivos gigantescos? Todos. A administração tinha que dizer que se concordava ou não. E aí dava, esse era o primeiro grande problema da corrupção. Um dos problemas, e que Andrade Gutierrez falava, tem que mudar isso daqui. A nova lei mudou? Parcialmente, ela diz que, na realidade, a administração pública pode prever que o projeto executivo das outras etapas, né, quando você tem a execução do contrato, a etapa seja feita pelo particular. Problema por força dos aditivos. Um segundo aspecto, que eu ainda não vou entrar, a questão do licenciamento ambiental, e no que fez muito bem, no que fizeram muito bem os autores, eles comentam os vetos, né? Ali eles vão comentando. Um dos vetos derrubados diz justamente em relação a isso. Qual é? A possibilidade do poder público ele realizar o prévio licenciamento ambiental ou licenciamento das obras. Qual que é o aspecto disso? Todo mundo sabe aqui, não vou rezar o Pai Nosso para o vigário, mas tem vários tipos de licenciamento. Licenciamento prévio, licenciamento de execução. O licenciamento da lei é o licenciamento do quê? Para o início das obras. Não para o início do projeto, mas não para o início da execução. Qual que é o problema disso, né? A administração pública, talvez para mostrar uma eficiência em vulgar, ela lança o edital e diz, o problema do licenciamento eu jogo para o particular fazer. Gente do céu, é difícil fazer licenciamento. Custa, né? Porque você joga o custo da realização do licenciamento para quem? Para o particular. Ele vai botar isso dentro do custo. E, às vezes, qual que é o problema? Você não consegue licenciar adequadamente a obra. Isso aumenta muito o custo. Puxa, eu vou licenciar, mas aqui tem um sítio arqueológico, eu tenho que refazer a obra de uma outra forma, adotar outro modelo construtivo. Por quê? Porque o licenciamento ambiental é diferente do projeto básico executivo feito. Então, esta imprevisibilidade causada pelo licenciamento que é colocado nas costas do particular joga o quê? Aditivo. E onde há aditivo, há a possibilidade de você ter, primeiro, a administração não consegue planejar, isso pode dar ensejo a atos de corrupção. E o pior do que isso, né, gente? Quem acompanha um pouco o setor elétrico, e eu já tive essa lamentável experiência, você tem parques eólicos ou mesmo usinas hidrelétricas sendo construídas, operando, gerando energia elétrica, só que a linha de transmissão que foi licitada ao mesmo tempo não chegou. Por que não chegou? Por problema de licenciamento. Então, gente, isso aconteceu em geral. Isso aconteceu em alguns parques eólicos no Rio Grande do Norte, que estavam gerando energia elétrica. Gente, só para vocês terem ideia, hoje 20% da matriz energética brasileira ela é eólica, que mudou bastante, era quase 90%, mudou. Imagina, gente, super importante, precisa de linha de transmissão. Tinha linha de transmissão, em geral, nesse parque eólico no Rio Grande do Norte? Não, porque atrasou o licenciamento da obra e a linha chegou, em geral, 1 ano e 7 meses depois da usina estar pronta. Vocês percebem um problema gigantesco que isso causa de custo e de corrupção? Então, esse era o segundo ponto que Andrade Gutierrez tocava e que a nova lei prevê uma possibilidade. Mas eu acho que um grande aspecto aqui eu chego no tema central, que não foi comentado, foi referenciado pela obra, mas fica a dica, e que eu gostaria de ouvir o pensamento de vocês. É o problema justamente do artigo 105. O problema do artigo 105 é o seguinte: qual que é a prática da Lei 8.666 e qual que é a previsão da nova lei? E que consta, inclusive, dessas 8 razões que levaram Andrade Gutierrez
a praticar a concurso. Nós sabemos todos que, para a realização de uma licitação, basta a existência de dotação orçamentária. Mas também sabemos que nem toda licitação precisa ter dotação orçamentária quando a administração pública vai alienar bens, né? Quando ela vai alienar bens ou quando nós temos agora, que são contratos de eficiência, né? E nos contratos de eficiência, a administração pública não despende recursos financeiros, porque o particular é que vai ser a pessoa que, fiscalizando, gerenciando o contrato alheio, é que vai poder, a parte de eficiência, ter o próprio ganho. Então, certos contratos não precisam de dotação orçamentária, certas licitações não há necessidade de dotação orçamentária porque não há dispêndio financeiro por parte do Estado. Sem embargo disso, boa parte das licitações, elas demandam dotação orçamentária. E para realizar a licitação, basta o quê? Previsão de dotação orçamentária. O doutor Rafael sabe, o doutor Alexandre sabe, todo mundo aqui sabe que a lei orçamentária é um grande sonho, é um sonho de verão. Não é uma lei real. Por quê? É a previsão de despesa e a previsão de receita. Se há um problema de previsão, se aquela receita prevista não é realizada, o que acontece? Cara, você tem que fazer contingenciamento. E pode chegar ao ponto de fazer o quê? Você tem que anular a dotação orçamentária. Se a coisa for muito boa, não tem problema. Você abre o crédito suplementar, abre o crédito extraordinário, faz reforço orçamentário. Mas no momento que nós verificamos, né, que a economia do Brasil está, por assim dizer, cambiante, este sonho, que é a lei orçamentária, pode ser frustrado. Então, qual que é o problema? Você realiza a licitação com base no quê? Na previsão de dotação orçamentária. No modelo da Lei 866, qual que era a outra sistemática? Você também contratava com base na existência de o quê? De uma dotação orçamentária. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que o particular podia ter concluído a etapa da obra, ter concluído a etapa do serviço, mas a administração não ter dinheiro em caixa para pagar. Por quê? Porque bastava a dotação orçamentária. Problemaço disso. Qual era a consequência que isso acontecia? Não estou dizendo que isso acontecia no município de Porto Alegre. Jamais o município de Porto Alegre faria isso. Ou de outros municípios. Mas poderia, em tese, acontecer. Qual que é? Não tem dinheiro para pagar. O particular, ele apresenta a nota de empenho, e o que faz a administração? Se não tem dinheiro para pagar, e ela recebe provisório definitivamente, cria para o Estado o quê? O Estado reconhece a dívida, torna ela líquida e certa e exigível, mas não tem dinheiro para pagar. O que isso enseja? 1, multa contratual. 2, incidência de juros sobre a parcela impaga. E 3, né, a possibilidade de rescisão do contrato por inadimplência do Estado ou do poder público na satisfação das suas obrigações. Isto seria, assim, o que ocorreria segundo o modelo ideal. Mas qual era a consequência? O poder público não queria pagar juros, ou, o que é natural, poderia não querer pagar a multa e poderia não ter o contrato rescindido. O que acontecia? Atrasava o recebimento provisório e atrasava o recebimento definitivo. Criava qualquer problema para atrasar o recebimento provisório definitivo. Se atrasa indevidamente, se gerava o quê? O particular, ele quer receber. O particular acabava sendo incentivado por esse momento para o quê? Cara, dá um dinheiro aqui para você receber provisório definitivamente. Mas de nada adiantava receber provisório definitivamente se não tinha dinheiro em caixa. Isso aconteceu em São Paulo, no município de São Paulo, que deu, inclusive, ensejo aquela primeira emenda onde você parcelou os precatórios. Eu vou dizer com toda tranquilidade, uma prefeita, eu sei disso, terminou a gestão do mandato e entregou para o próximo prefeito o caixa vazio, sem nada. O prefeito, quando recebeu, falou, gente, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. E aí, qual foi a solução? Ele teve que parcelar o pagamento. E aí, parcelou o pagamento e diz, olha, você que tem crédito a receber, se você der desconto, você recebe na frente. Se o particular tem dinheiro para receber e precisa loucamente receber, mas o poder público diz que não tem dinheiro para pagar todo mundo, e você não adota uma conduta de crise republicana dizendo, olha, eu vou parcelar e está aqui a ordem cronológica de pagamento, o que o particular acaba sendo levado a fazer? Pagar uma propina para receber primeiro. Calcule isso. Calcule isso. É isso que ocorre. Bom, veio a nova lei ciente desses problemas
decorrentes do fato de você fazer uma licitação e a contratação com base no sonho do verão, que é a lei orçamentária, vem no artigo 105 da lei. E prevê, eu aqui, inclusive, estou aqui do lado já pesquisando a obra, que está aqui numa outra tela, e diz o seguinte: a duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital. Perfeito. Muito atento, porque a nova lei agora mudou, né? Antigamente você só tinha contratos que eram ou de vigência anual ou atrelado ao plano plurianual de 4 anos. Só que agora você pode ter contratos de duração de até 10 anos. E mais, os contratos de eficiência podem ter até 35 anos de duração. E aí, com muita importância, até o Dr. Johnny mencionou, a figura da matriz de risco. Porque neste contrato de longa duração, que o Dr. Johnny falou, puxa, eu vou estudar a matriz de risco, pegar lá da PPP, pegar minha experiência, e está certo ele, porque nem todo contrato precisa de matriz de risco, mas agora, com esses contratos de longa duração, faz todo sentido ter matriz de risco. Mas diz a lei, né? No artigo 105. A duração dos contratos será prevista em edital. E nós podemos ter contratos de longa duração. E deverão ser observados, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, porque pode ser prorrogado, a disponibilidade de créditos orçamentários. Esta frase, a disponibilidade de créditos orçamentários, é que redunda numa potencial mudança copernicana do tema, que justamente ensejava uma das hipóteses de corrupção que Andrade Gutierrez mencionava. Por quê? Não é mais dotação orçamentária. A locução é distinta. É disponibilidade de crédito orçamentário. Isso é novo. Igor e Johnny não tem referência. Não, é uma coisa nova. Pergunta: o que é disponibilidade de crédito orçamentário? Bom, temos algumas possibilidades de visão, né? O administrador ele pode ficar assim, horripilado, assim, com pelo de medo, para dizer, gente, o que isso significa? Algumas alternativas se abrem. Já não é dotação orçamentária, é mais do que isso. Mais do que isso. O que é disponibilidade de crédito orçamentário? Bom, na minha visão, é dinheiro em caixa. É a efetiva existência de recurso financeiro percebido pelo Estado em vista do qual ele pode fazer a contratação. Parece que a lei, e isso, claro, vai ter que ser examinado, os autores não fizeram isso, mas eu imagino que certamente farão na segunda edição da obra. Será que esse dispositivo significa dizer que, então, você pode licitar com dotação orçamentária, mas para contratar ou prorrogar o contrato, nós temos que adotar uma medida salutar, uma medida de moralidade que a nova lei trouxe. Ela positivou um aspecto da probidade. É dizer o seguinte: as contratações têm que ser sérias, firmes e valiosas para o particular. O particular tem que ter a garantia, a partir de agora, o poder público tem que ter a segurança de que, se ele contratar, ele tem que ter dinheiro em caixa para contratar. E para ter dinheiro em caixa significa dizer o seguinte: que eu tenho condições financeiras de, se o particular cumprir o contrato, eu tenho condições de pagá-lo. Por quê? Porque há dinheiro em caixa disponível. Isto vai redundar num duplo aspecto. Contratações em teses economicamente mais baratas, por quê? Porque já não existe o risco, né? O risco de não receber, ele parece que desaparece, ou pelo menos fica extremamente mitigado com essa interpretação, segundo a qual a necessidade de crédito orçamentário significa dizer dinheiro em caixa. Porque, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa, doutor Alexandre. Tem mercado para tudo. Até o inadimplente tem mercado. O inadimplente pode comprar. A pessoa que tem bom crédito na praça também compra. Mas qual que é o preço que você faz para o inadimplente e preço que você faz para uma pessoa que tem um bom nome na praça? São preços diferentes. Os valores são diferentes. Porque do inadimplente você fala, esse cara não vai me pagar. Então é melhor eu embutir um preço bem maior na compra. Por quê? Porque tem um risco. Se você diminui esse risco com o Estado, com a previsão de crédito orçamentário, o que no final da história você está trazendo? Você está trazendo as contratações públicas uma condição de contratação mais próxima do mercado, portanto, com preço menor. Então, se eu fosse vender, por exemplo, para o doutor Alexandre uma dada coisa, e eu sei que ele é inadimplente, gente, eu digo, e vou parcelar, né?
Digo, gente, vou cobrar tão alto, porque eu acho que depois vamos imaginar que eu parcelo em 4 vezes. Não é o caso. O Alexandre é um cara sério, cumpridor, mas vamos imaginar que tivesse um mundo paralelo. Eu digo, depois da segunda parcela, o Alexandre não vai pagar. Não vai pagar. Então, eu tenho que projetar todo o valor da contratação até a segunda parcela, porque a terceira, a quarta, eu já sei que eu não vou receber. Então, a contratação, não é que ela é superfaturada. Ela é faturada dentro do quê? De uma contratação que eu faço para uma pessoa que tem um histórico ruim de contratação. Tem um histórico reiterado de inadimplente. Então, vou dizer uma coisa dura, verdadeira, o preço desse contrato com a administração pública é geralmente mais caro por uma simples razão. Porque ele é um mau contratante. Porque ela demora para pagar. Porque paga mal. E este dispositivo, que é o artigo 105, ele tem a possibilidade de ser interpretado, pelo menos ao modo como eu proponho, de mudar um pouco essa visão copernicana, essa visão do mau contratante que a administração passa a ter. Então, você muda, com a existência de disponibilidade de recurso financeiro, passa a ter uma segurança do particular que ele vai receber, porque o dinheiro está em caixa. E se está em caixa, ele é vinculado àquela contratação, não pode ser utilizado para uma outra contratação. E o que torna, digamos, as contratações mais seguras em vista do particular, e isso arrefece muito a possibilidade de corrupção. Por que você vai pagar propina para alguém se o dinheiro já está em caixa, disponível e só pode ser utilizado para aquilo? Deixa de ter sentido. Deixa de ter sentido. O gestor público só sabe que pode usar para aquilo, e o particular tem certeza de que aquele dinheiro só pode ser usado para aquela finalidade. Você estanca um problema da corrupção. Eu acho virtuosa essa interpretação. Ela tem esta virtude. Mas há uma outra possibilidade de interpretação que caminha também no mesmo sentido, né? Às vezes você não precisa ter dinheiro em caixa, mas você pode ter um crédito líquido, certo e exigível a termo. Por exemplo, a administração pública, ela tem um contrato de antecipação de recebíveis, né? Então, vamos imaginar que, por exemplo, o Poder Público Municipal ele tenha um contrato com uma empresa de saneamento, e a empresa de saneamento tenha valores a pagar por força de uma outorga. E o setor privado ele vai pagar essa outorga. O que você tem? Você pode antecipar esses recebíveis, mas dizendo, olha, eu tenho um recebível aqui, e que eu tenho o direito de receber isso, e não é uma questão, um ato de contestação judicial, nem nada, é uma execução. Eu tenho um direito líquido, certo, exigido em relação a este crédito. Então, eu vou recebê-lo. Então, será que eu posso dizer que isto é disponibilidade de um crédito orçamentário? E a disponibilidade aqui, gente, você pode ter uma dupla acepção, e aqui eu vou terminando a minha fala. Quem conhece direito tributário sabe que nós temos regime de caixa e regime de competência. Então, o que é essa disponibilidade que nós estamos falando aqui? É um crédito líquido, certo e exigível. Mas exigível em qual ponto? O dinheiro está em caixa ou eu tenho direito subjetivo de recebê-lo e é uma dívida líquida, certa e exigível, digamos, um crédito bom para receber? Talvez seja possível dizer que estes créditos passíveis de recebimento antecipado, que você possa torná-los o quê? Dinheiro, vertê-los em dinheiro, porque você pode recebê-los antecipadamente. Talvez isso possa ser considerado como que a disponibilidade, esta disponibilidade de crédito, ou seja, dinheiro em caixa ou créditos que eu possa torná-los em dinheiro, que sejam recebíveis. Acho que as duas alternativas elas são possíveis de dar a interpretação desse dispositivo no artigo 105. Eu gostaria muito de ouvir, gostaria de muito ter lido na obra, não só apenas a referência, mas é uma crítica construtiva que eu faço, por quê? Porque tem muita coisa nova que vocês escreveram, muita coisa nova e muita coisa boa que eu li. Mas talvez numa segunda edição este assunto possa ser tratado. Então, fazendo essa pequena e breve referência a esse dispositivo, me enaltecendo muito o trabalho que você, Dr. John, o Igor e os demais autores fizeram, e parabenizando a advocacia pública gaúcha, e aí de Porto Alegre também, sobre, digamos, as virtudes. Tem 2 procuradores que agora são doutrinadores na matéria. Eu quero muitíssimo agradecer o convite que me foi feito e, lançando essas pequenas considerações, eu fico aqui agora na condição de ouvinte, eu quero ouvi-los também a respeito dessa matéria. Muitíssimo obrigado, doutor Rafael, pela oportunidade. Muitíssimo obrigado, doutor Alexandre, pela profícua condução da escola. A escola, agora me foge o nome, sou péssimo para isso. A Escola Superior de Direito Municipal e da Procuradoria.
e espero que, de alguma maneira, essas palavras possam surtir algum efeito na interpretação que vocês, como procuradores, e o Johnny e o Igor, também agora como doutrinadores, farão a respeito desse e de tantos outros dispositivos da nova lei de licitação. Muitíssimo obrigado. Doutor Maurício, foi uma grande satisfação poder ouvi-lo, fazendo comentários muito pertinentes a respeito da obra e a respeito da nova lei de licitações. Então, agora eu passo a palavra aos meus queridos colegas Johnny e Igor para as devidas considerações e também poder falar um pouquinho sobre a obra, como surgiu a ideia da obra e qual o público-alvo e mais comentários pertinentes. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer ao professor primeiro pela disponibilidade de estar aqui, professor muito respeitado, muito da Escola de Direito Administrativo, onde eu fui formado, então isso me orgulha muito tê-lo aqui presente, e agradecer ao CEDIM também, primeiramente. Eu não gosto de pessoalizar, sabemos que na administração pública não podemos pessoalizar ou fulanizar, então, mas aqui não tem como fugir de agradecer ao Rafael Ramos por todo o apoio, por ter organizado esse evento, ter chamado o professor Maurício Socum, a ESDM, nas figuras do Alexandre Mader, meu querido diretor que está aqui, a Daniela Copete, a Carolina Falheiros, que não pôde estar presente, e aqui em nome de toda a Procuradoria-Geral do município, a quem eu tenho muito orgulho de fazer parte, de toda a estrutura e essa possibilidade que nos concede. Esses são os meus agradecimentos, e novamente aqui a todos que estão presentes para ver o lançamento dessa obra, aos queridos amigos que eu estou vendo aqui. É um orgulho estar aqui e poder falar para vocês. Sobre o puxão de orelha, primeiro, que o professor Maurício Socum nos fez, e professor, esse me cala muito fundo, porque nós temos, desse ano, um parecer vinculante aqui na Procuradoria definindo exatamente esses momentos, o momento do empenho, o momento da dotação, o que eu preciso ter no momento da licitação, e, por incrível que pareça, o procurador que subscreveu é esse que está falando agora com o doutor. Então, foi um erro de não ter colocado ali na obra, de não ter trazido, porque de fato, era um tema aqui em Porto Alegre, sobretudo aqui em Porto Alegre, um tema de muita dificuldade na lida, né, dos momentos. Nós tivemos aqui um grande problema daquilo que o professor Maurício Ponte chama de despesa de prateleira, enfim, das contratações sem ter, de fato, ali uma preparação orçamentária e de recursos previamente. Hoje, graças a Deus, não temos mais esse problema de despesa de prateleira, mas tínhamos um problema muito grande nessa definição ali de qual é o momento orçamentário, enfim, dos recursos, até que em uma reunião alguém disse, mas com esse entendimento nós teremos que parar de fazer contratos retroativos. Aí nós entendemos que, de fato, precisávamos de um parecer para determinar essa situação, e concordo muito com o doutor. Com certeza vamos trazer para a próxima obra esses comentários que são, de fato, bastante pertinentes e faltou ali. Aliás, posso interromper e te pedir o parecer? Claro. Mando. Será um prazer mandar para o professor. E a ideia da obra, eu estava até comentando com o professor aqui, avançando um pouquinho depois, antes de passar para o Igor, que a pretensão da obra era exatamente se fazer um facilitador nesse contato inicial entre a lei antiga e a nova lei. A gente tinha um pouco mais segurança de até onde avançar, até onde não deveríamos avançar, até para não descaracterizar a obra. O professor disse bem, em alguns aspectos a gente avançou, até ali onde a gente tivesse mais conteúdo, onde fosse mais novo, né, uma novidade maior, a gente avançou mais, se dedicou a pesquisar um pouco mais para trazer para o leitor essa novidade, exatamente nessa questão de
aproximar o leitor com a novidade que vai vir e demonstrar para ele o que já tinha, o que não existia ainda, o que já existia, mas não nesse campo de incidência, ou que já existia, mas foi um pouco modificado. Essa foi a ideia inicial da obra, e eu acho que conseguimos atingir, chegar ali um pouco perto desse objetivo inicial, né? Essa questão também de ter 2 procuradores e 2 advogados da iniciativa privada também ajudou muito, contribuiu muito nos debates iniciais. Nós temos o Vanderlei, que não é administrativista, mas ele é um estudioso dos contratos, e aí ele estuda direito contrato em geral, então ajudou muito nessa visão também contratual, e a ideia foi exatamente essa, congregar 2 visões diferentes, uma aproximação daquilo que a gente tem na prática e preparar o leitor para o futuro. Eu vou passar para o Igor, depois a gente até pode voltar e entrar um pouco mais no tema, mas aqui a função é só agradecer essa oportunidade e, novamente, agradecer ao nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo com a honrosa presença. Obrigado. Primeiramente, professor, bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença do professor Maurício, dizer que, para mim, é uma honra o simples fato do senhor ter aceito esse convite para vir até aqui falar conosco, né, ter recebido, quando o Johnny me disse, Igor, a gente precisa mandar a obra para o professor Maurício para ele poder ler com antecedência. Confesso que foi mais um temor do que propriamente uma alegria, né? A gente ficou ficamos bem preocupados, né? Pronto, Johnny, vamos acabar com a nossa palestra lá no dia 1º de setembro. Mas fiquei muito honrado e muito feliz pelos elogios e também pelas críticas, todas elas com bastante pertinência, né, e críticas absolutamente construtivas. Então, agradeço, a maior honra é só o simples fato de o senhor estar aqui conosco hoje, né, ter aceito, ter lido a nossa obra, ter se dedicado a ler nossa obra, e jamais com a pretensão de hoje ser um doutrinador, como o senhor colocou, mas agradeço imensamente. Como o Johnny falou também, sem querer fulanizar, mas a gente não pode deixar de agradecer o Rafael, né? Obrigado, Rafael, também ao Alexandre, a Daniela, a Carol, pelo convite, também por que não, né, Johnny, pela receptividade aqui na PGM, né, Alexandre, Rafael, é uma honra a gente poder, de certa forma, também estar contribuindo com o debate aqui dentro do município de Porto Alegre, né? Nós que somos da nova leva, e agora seremos gaúchos aí, não em definitivo, né, até alguns anos, né, durante uns bons anos, ainda mais se a reforma administrativa passar, né, aí que a gente vai ficar um bom tempo aqui mesmo, né, até a aposentadoria, vamos durante um bom tempo por aqui. Mas, só para comentar alguns pontos rápidos, professor Maurício, como o Johnny falou, a nossa obra não tem essa pretensão de ser uma obra para uma doutrina, né, ou pelo menos não para uma doutrina que vai exaurir a matéria. Muito pelo contrário, né, desde o primeiro momento a gente conversava sobre a possibilidade de termos um livro de apoio, como a gente conversou antes do início da palestra, termos um livro de apoio onde o operador do direito necessariamente vai comprar o livro do professor Maurício Kuhn, vai comprar o livro do professor Luiz Zimmer, vai comprar o livro do professor Marçal e vai utilizar a nossa obra como uma espécie de apoio, para facilitar a própria análise desse tema inicial. Agora, eu também acredito que o principal ponto assim que uma nova lei é publicada, né, assim que uma nova lei entra em vigor, é exatamente a gente tentar, por que não sistematizar os tópicos da norma, né? A gente poder entender qual é a linha de raciocínio que essa norma foi efetivamente editada. E acredito que a nossa obra, nesse particular, ela acaba sendo bem interessante, porque a gente consegue fazer algumas referências à legislação anterior, à jurisprudência do STJ, do STF, também do Tribunal de Contas, e acredito que a gente consegue demonstrar isso no sentido de que
muitas das discussões atuais da nova lei nada mais são do que, por assim dizer, a jurisprudência do STJ, do STF, dos tribunais de contas, positivada aí na Lei 14.133. Então, acredito que acabou ficando uma obra interessante nessa ideia de referência, né? E, portanto, sem essa pretensão de entrar em qualquer análise doutrinária mais aprofundada. Mas agradeço demais os seus elogios quando o senhor falou que, em alguns momentos, a gente acabou fazendo essa análise até mais aprofundada do que a pretensão inicial. E aí, como eu brincava no começo, Rafael, como foi um elogio, eu vou dizer que é um elogio a todo mundo. Então, agradeço os elogios. Nas críticas, eu digo, foi culpa do Johnny, foi ele que escreveu essa parte aí que não estava boa, né? Brincadeira. E quanto ao artigo, essa discussão financeira, né, do direito financeiro, eu, antes de vir para a PGM Porto Alegre, eu era advogado em Teresina, Piauí, e um dos meus principais clientes é exatamente uma empresa que mexia com terceirização de mão de obra, né? Então, terceirização de serviços. E o estado do Piauí é um estado pobre, e a gente enfrentava exatamente isso que o senhor colocou na sua discussão. Então, se já não tinha recurso para pagar o valor, digamos assim, que foi acertado mensalmente, agora avalie o valor de eventual repactuação em razão das alterações das convenções coletivas, enfim, de eventuais reajustes e por aí vai. Então, e o que eu vou fazer enquanto advogado particular para receber esse valor do poder público? O poder público, tudo bem, eu concordo com o senhor quando a gente consegue colocar as multas, os juros, as eventuais, enfim, discutir a eventual responsabilização do Estado, mas na prática existe um fator muito complexo, que é o fluxo de caixa. Então eu posso até discutir isso contra um Estado, e aqui eu posso falar porque eu sou piauiense, né, então não há nenhuma me parece que não existe nenhuma restrição em falar isso, um Estado pobre, onde eu vou ajuizar uma ação para efetivamente, tudo bem, posso até ganhar, mas não vou levar, porque eu vou receber em precatório daqui a 200 anos, sabe-se lá quando esse valor vai ser recebido. E se eu tenho na Justiça do Trabalho uma justiça que me cobra quase que diariamente o pagamento imediato dos valores dos trabalhadores, então veja que o fluxo de caixa fica extremamente comprometido nessa relação. E, efetivamente, pelo menos até onde a minha capacidade foi, até onde minha capacidade me levou, eu nunca consegui efetivamente uma medida para receber de imediato os valores em atraso, receber, né, de imediato esses valores para pagar, inclusive, os trabalhadores. Então, realmente me parece que faz total sentido, né? A gente precisa aprofundar essa discussão e já anotei aqui como um ponto, viu, Johnny, que é talvez o ponto que a gente mais vai debater, até porque quando, a princípio, é um simples artigo, né, mas quando a gente começa a pensar nas milhares de possibilidades, eu acho que a gente vai conseguindo desenrolar esse fio aí, né, e são vários os pontos que a gente pode trazer. Então, agradeço mais uma vez, professor Maurício, e já antecipo o convite, tá, Rafael, para a segunda edição, né, para o lançamento da segunda edição com essa discussão. Perfeito. Mas já que estamos aqui com o nosso querido professor Maurício, eu queria aproveitar que um dos grandes temas hoje, os grandes debates do direito administrativo atualmente, é a questão do julgamento proferido pelo STF a respeito das concessões. Eu queria que o senhor pudesse, sei que não é o tema aqui, o senhor pudesse falar um pouquinho. Professora, o senhor está aqui, não poderia perder, né? Acho que é um dos debates mais acalorados que eu tenho assistido nos últimos tempos entre os administrativistas. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, seria muito interessante. Ótimo. É um assunto espinhoso, né? Há um embate na imprensa, né, entre algumas correntes aí que têm visões contrapostas, né? Veja, o que a Lei 8.987 trata da figura da concessão, né? Então, basicamente, é um modelo que o Estado, todo mundo sabe, né? Ele está delegando. A delegação, estou usando aqui como uma expressão do professor Oswaldo Aranha, né? Toda qualquer espécie do exercício de uma competência adjetiva ou formal
que legal constitucionalmente é possível de ser trespassado para o particular, tem que ser submetido a um processo republicano, processo público, transparente, pessoal. Essa é uma exigência do nosso modelo jurídico, né? Tanto é verdade que a contratação direta é uma exceção, porque justamente a regra é a publicidade, é a transparência, é a igualdade de oportunidades para a celebração dos negócios públicos. O professor Geraldo Ataliba diz isso muito bem no República e Constituição. Bom, isso ocorre, né? Há duas figuras na lei das concessões, agora já uma terceira, que elas, inclusive, está nessa lei. Eu confesso que eu não li essa passagem na obra de vocês, mas é uma pergunta interessante, né? Que tem na figura da lei das concessões e tem aqui atual. Qual que é? Primeiro, a ideia vou usar uma expressão, que na verdade é colocar o pé dentro, né? Quando você admite que uma pessoa ela passe diferente da que foi contratada, né? Que tem a concessão, que passe a atuar como titular da concessão. Eles chamam, o pessoal adora uma expressão inglesa, né? Para revelar que ele é assim, um pouquinho, tem um nível melhor, acha que solta umas 2, 3 palavras em inglês, portanto, ele é de um outro padrão, né? Antigamente era em francês, agora se eu soltar em latim, então, nossa, aí é um outro. Se jogar latim, francês, alemão, inglês, então você é um outro nível, né? É uma idiotice, verdade seja dito. Mas, de qualquer maneira, chama essa cláusula de step-in, né? É quando o financiador, lá na lei das concessões, diz o seguinte: toda concessão, você precisa ter grana por trás, né, gente? Alguém que vai financiar aquilo. A construtora não tem dinheiro, né? A operadora rodoviária não tem dinheiro. Quem realmente tem dinheiro, tem um capital para fazer toda aquela gestão, é uma financiadora que vê naquilo uma oportunidade de negócio. E a empreiteira e a operadora de rodovia, ou a operadora de uma usina hidrelétrica, é o cara que sabe prestar aquele serviço, sabe fazer o gerenciamento, mas não tem o dinheiro. Ou geralmente não tem o dinheiro, né? Então, quem vem é um banco, são os grandes fundos de investimento. E ele bota dinheiro ali. Se por qualquer razão a gestão da coisa, da concessão, vai mal, então foi prevista a possibilidade do quê? Na lei das concessões, do investidor ele passar transitoriamente digamos, a ter o controle sobre certas atividades financeiras da concessão para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a salubridade da própria concessão. Então, ele não atua propriamente no negócio, né? Ela faz a gestão financeira, então ele pode fazer essa remodelagem financeira para garantir a salubridade. Sob pena do Estado ter que decretar a caducidade da concessão e reassumir a atividade. A lei de licitações trouxe isso, gente, para o contrato de seguro. Esse é um tema extremamente relevante, porque no contrato de seguro da nova lei, o segurador, na hipótese de inadimplência do contratado, o segurador, diz a lei, ele assume a contratação. Só que ele não foi originalmente contratado, ele é apenas o segurador. E ele assume para continuar a obra, para continuar a execução da obra. E aí, esse é o tema que pode isso ou não pode? Será que uma hipótese, digamos, que pode se extrair uma hipótese velada de contratação direta, uma hipótese implícita de contratação direta? Então, eu confesso que essa parte não vi na obra de vocês, mas porque eu não li, né? Esta parte especificamente que me acode agora pela provocação do Rafael. Mas nós chegamos no problema da concessão. O primeiro problema da concessão é o step-in. Mas esse não tem problema. Por quê? Porque o step-in não é a mudança de controle, não é o financiador assumindo a obra ou assumindo a concessão. Ele faz a gestão financeira e toda a capacidade técnica, coisa e tal, fica mantida com o primitivo concessionário. A transferência do controle acionário também não é propriamente um problema. Por quê? Porque a contratação originária fica mantida. E o próprio sistema da Lei 8.987 admite a formação das SPEs, né? Então, quando você forma a SPE, a Sociedade de Propósito Específico, uma das razões para formar a Sociedade de Propósito Específico é que você possa, com as ações, aliená-las na Bolsa e você ter recursos financeiros também para incentivar, digamos, a concessão. Então, faz parte deste modelo, né, a figura das SPEs. Então, basta ver que, por exemplo, quem tem ação na Bolsa vai no setor de saneamento, Sabesp, a CCR tem ações na Bolsa. Então, faz parte deste modelo a possibilidade de você fazer a transferência de ações, desde que não haja modificação do quê? Da predominância acionária com direito a voto. Você não pode modificar o controle acionário, então ele tem que ser mantido. Bom,
E aí é o último ponto, que é o artigo 27 da lei. Este é o problema. Por quê? Porque a lei diz o seguinte: você pode ceder a concessão para um terceiro mediante autorização do poder concedente. Gente, ceder a concessão é dizer o seguinte: eu ganhei o contrato de concessão, e o problema não é a cláusula step-in, o problema não é a alteração do controle, não é a modificação da estrutura societária por força do SPE. A própria concessão tem um vínculo jurídico formado entre concessionário e poder concedente. Eu transfiro tudo. Tipo, um novo concessionário ingressa. Ele assume todas as obrigações e o primitivo concessionário ele desaparece da relação. Isto é possível? Bom, primeiro ponto, né? Gente, essa lei está em vigor, 8987, acho que de 97 ou 95, não sei de quando que é, 97 ou 95. É 7 ou 5? Alguém falou ali. 5. Gente, nós estamos em 2021, né? São 16 anos que essa lei está em vigor. Então, primeiro ponto. Vamos falar em seguida se é constitucional ou não. Mas, se for inconstitucional, a gente não dá para colocar quem ficou durante 16 anos com essa figura de concessão, jogar todas essas relações jurídicas na vala. Porque os particulares, eles confiaram no poder público e se fiaram na presunção de validade da lei. Existem, gente, e eu não estou brincando, isso é verdade. Certas concessões foram cedidas com autorização do poder público, e o particular fez investimento, tem investimento amortizado, ou a ser amortizado gigantesco, gente contratada, parque de obra sendo feito. Então, existe uma vida que foi tributada, fiado na presunção de constitucionalidade, que não pode ser, digamos, desprezada pelo judiciário. Hoje, inclusive, saiu um julgamento do Madin, que se tratava, em sede de várias declarações, se tratava justamente, no caso de Minas Gerais, onde uma lei de iniciativa parlamentar tratava sobre o ingresso de policiais da Polícia Militar em Minas Gerais. Essa lei ficou vigente uns 10 anos. Gente, muita gente entrou na Polícia Militar, né, durante esse período. O que você faz? Você declara inconstitucional e manda todo mundo embora? O Supremo disse, não, tem que preservar o vínculo. Gente, é uma situação de 16 anos. Investimento ainda. O Estado, para dizer, é julgado inconstitucional, ele teria que indenizar todas essas obras, indenizar previamente. Porque eu sustento que, nesse caso, você só pode retomar toda essa atividade, ainda que fundada numa norma inconstitucional, se você indenizar previamente. Então, eu não vejo espaço no nosso sistema jurídico para desconhecer todas as relações jurídicas formadas e preservar essas relações jurídicas. Mas a gente chega no ponto do artigo 27. Esse dispositivo, ele é inconstitucional ou não? Eu não acho que ele é inconstitucional. Eu acho que a interpretação dele é inconstitucional. Eu acho que é possível manter o dispositivo no sistema, observadas algumas condicionantes. Não é possível entender que simplesmente, vamos imaginar que o doutor Rafael é um concessionário ou seu poder concedente. Rafael, ele ganha a licitação e no dia seguinte fala, cara, eu quero transferir isso para alguém. Maurício, você topa? Eu digo, topo. E todo o resto que participou da licitação tinha interesse de ganhar? Quer dizer, basta o doutor Rafael desejar, e o Estado também desejar, que eu reflexamente permito que um terceiro... Vamos imaginar que seja quem foi inabilitado na licitação. Eu posso passar por inabilitado na licitação, naquela licitação que redundou na identificação do certame. Este é o sentido que eu vou dar para essa interpretação? Quer dizer, uma burla da licitação? Porque isso, uma visão automática desse dispositivo, autoriza esse tipo de pensamento. E qual que é a pergunta? Não posso imaginar isso. Porque se eu fiz todo um rito procedimental, republicano, transparente, para ao final identificar um proponente e com ele travar uma contratação, eu não posso imaginar que no minuto seguinte eu possa desconsiderar digamos, esta incidência do regime republicano para autorizar que isso seja trespassado para alguém, por vontade do contratante e anuência do poder público. Alguém podia sustentar, mas essa é uma hipótese de dispensa de licitação. Onde é que vocês estão vendo isso? Onde é que vocês estão vendo que é uma hipótese de dispensa? E o detalhe, hein? O detalhe, não é dispensa de licitação, é dispensa da contratação. É dispensa do certame. E o detalhe,
Porque você faz contratações porque o certame ele é dispensável. E aqui, gente, o que ocorre? Você não tem o certame. A dispensa não é para o certame. A dispensa é para você contratar diretamente. E veja, a dispensa para licitações e contratações, e não há uma dispensa lá no artigo 175, que a única hipótese de dispensa possível de ser vislumbrada, e nisso eu estou de acordo com o professor Celso Antônio, é quando se trata de uma autorização, porque existe uma premência para a prestação de serviço público e não há tempo hábil para que você possa realizar o certame. Para isso, você tem um instituto tampão que garante a continuidade da prestação de serviço público, se chama autorização. Para isso serve a autorização, que depois disso você tem que realizar o certame. Não existe hipótese de dispensa de licitação para a figura da concessão. Então, não dá para sustentar que essa, ao meu juízo, já que nós temos uma hipótese de dispensa de licitação. Como é que se deve interpretar esse dispositivo no artigo 27? E nesse ponto, vou dizer com toda a tranquilidade, né? Nós, por exemplo, vamos começar, o professor Celso, a professora Maria Silvia, recentemente, num artigo publicado na Folha, o professor Pedro Estevão, a professora Irene Nohara, a professora Carolina, o professor Ricardo Marcondes, que é da faculdade também, o pessoal da PUC, uns agregados, falaram, não, gente, isso aqui não dá para falar que esse dispositivo é constitucional, assim, a torta direita. Do outro lado, com todo respeito, grandes amigos, né? O professor Floriano, o professor Carlos Ari, Vera, que foi, inclusive, minha colega de turma na faculdade, Jacinto, que é meu colega de departamento na faculdade, dizendo, não tem problema nenhum, pode haver concessão. Me parece uma visão, eu não vou dizer que são excelentes pessoas, mas parece uma construção jurídica equivocada. Eu estou atacando a ideia, jamais os autores, que eu tenho um profundo respeito, mas eu acho que a ideia ela parte de uma premissa equivocada. Ela parte de uma premissa, com todo respeito, de fulanização das relações jurídicas entabuladas entre Estado e particular. Por que a fulanização? Nós não estamos tratando de um negócio privado, nós estamos tratando de um negócio público. Alguém poderia sustentar, não, mas a cessão é o que tutela melhor o interesse público. Eu diria, cara pálida, na sua visão. Mas na visão constitucional, exige-se o quê? Prévio processo licitatório. E prévio processo licitatório por quê? Até em prol do interesse econômico. Por quê? Várias pessoas podem ter interesse em receber aquele contrato de concessão. Várias pessoas não é o poder público que está escolhendo ainda por cima, gente. O poder público está autorizando por proposta do contratado. Não tem sentido. Admite-se, sem sombra de dúvida, a participação entre Estado e particular, cada vez mais numa administração dialética, e onde Estado e particular não são partes contrapostas, onde existe um diálogo. Parece que, inclusive, existe o diálogo competitivo que nós tratamos, né, o PMI, quer dizer, cada vez mais uma aderência entre Estado e particular nas coisas públicas. Salutar. Mas não é isso que ocorre no artigo 27 por essa interpretação, né? O particular ele indica e o poder público concorda. Cadê o processo dialético? Cadê a discussão? Cadê o embate? Onde é que está a publicidade? Onde é que está a seleção do melhor proponente? Não existe. Então, me parece que esta visão singela de que há a possibilidade de cessão da contratação pura e simples por indicação do contratado e a nós poder público, ela é manifestamente inconstitucional. Então, como é que esse dispositivo se mantém? Se mantém fazendo uma interpretação teleológica, procurando extrair dele um sentido que implícito. E por que implícito? Tanto o professor Almiro do Couto e Silva, como o professor Sotomor Borges, sempre assinalam o seguinte: nenhum sentido normativo é explícito, ele sempre demanda interpretação. Se ele demanda interpretação, então, quem que faz o trabalho interpretativo é tirar do texto que nele se contém. Daí porque aquele brocado romano, segundo o qual in claris cesset interpretatio, não tem sentido, né? Porque ali nunca é claro. Veja, dou apenas um exemplo, né? Pegamos o princípio da segurança jurídica. Não tem a palavra segurança jurídica na Constituição, mas é o princípio fundante da segurança jurídica. A segurança jurídica, ela funda o Estado de Direito, é a razão de ser do direito. Nós temos institutos que, referencialmente, podem ser utilizados para a construção da segurança jurídica. Coisa julgada, ato jurídico perfeito, irretroatividade, vacatio legis constitucional. Então, é uma construção, mas que implicitamente se edifica do sistema normativo. Então, qual que é o sentido implícito desse dispositivo que nós podemos procurar extrair? É interpretá-lo à moda republicana. Então,
É possível haver a cessão? Sim. É possível o contratado indicar um terceiro? Ok, é possível indicar. Mas o poder público tem que abrir o quê? Um procedimento. Você não quer chamar isso de licitação? Não chama de licitação. Mas tem que abrir um procedimento, um chamamento público, onde qualquer interessado possa participar desse chamamento público, desse processo transparente público e pessoal, para, se quiser, se dispor a receber aquele contrato em concessão. Por quê? Porque nós já estamos num contrato em andamento, né? Já um contrato de concessão em andamento, com custos amortizáveis, é uma figura diferente. Então, seria um procedimento licitatório, você não quer chamar isso, dentro de um contrato já em andamento para cessão. E qualquer pessoa interessada pode se disponibilizar a receber aquilo. E mais, se houver mais de uma pessoa interessada, você tem que ter processo seletivo. Qual que é o processo seletivo? Você vai pagar nova outorga? Talvez. Fazer novos investimentos? Talvez. Então, você tem que dar, neste processo de cessão, a mesma transparência que foi dada no processo original de contratação. Dar à coletividade as mesmas oportunidades de entabular esses negócios públicos. Não se pode admitir que, neste caso, na cessão da concessão, se faça uma transferência a portas fechadas, num negócio entre amigos, onde não há possibilidade de terceiros participarem. Porque se for uma situação emergencial na concessão, já tem uma solução. Qual que é a solução? Você tem que fazer uma autorização. Contrata alguém, emergencialmente faz a autorização. E a autorização é transitória, até que seja realizado o certame. Se a hipótese não é de autorização, e é de cessão propriamente do contrato, não tem jeito, tem que abrir um processo público. Então, ao meu juízo, qual que é a melhor interpretação? Aqui, não declare inconstitucional o texto da lei, mas declare o quê? Faça uma interpretação conforme a Constituição para dizer o seguinte: a única interpretação possível desse dispositivo é dizer o seguinte: o artigo 27 é possível de ser aplicado desde que, no processo de cessão, seja aberto processo público, pessoal e transparente, facultando-se a qualquer pessoa interessada que dele participe e, havendo mais de um interessado, que se apresentem propostas para que as pessoas possam participar. E não é que eu estou inovando, viu, gente? Qual foi um julgamento não tão recente que o Supremo já fez isso? Na lei das OS. Quando examinou a lei das OS e das OCIPs, lembram disso? Havia-se a referência do seguinte: eu vou selecionar uma organização social ou sociedade civil de interesse público e vou trespassar valores para ela. O que o Supremo falou? Não, pera lá, cara pálida. Não dá para fazer isso. A administração pública, tutela e interesse público, tem que ter um processo impessoal nisso. E aí, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade desse dispositivo, ele fez várias condicionantes. Quais foram as condicionantes feitas? Que este processo fosse o quê? Impessoal, transparente, aberto a todos. Então, que este procedimento de trespasse de recursos públicos para os particulares por meio dos vínculos estabelecidos na lei das OS, da OCIPs, no hoje lei das parcerias, fosse feito o quê? A moda republicana. Então, adotando este mesmo paralelo, nós temos que interpretar esse artigo 27 à moda republicana. E aqui, gente, existe uma tensão, né? O princípio de eficiência é: deixa eu contratar logo um terceiro que eu sei que faz isso bem, deixa eu fazer essa sessão rapidamente, e este princípio entra em tensão com o princípio republicano. Entra em tensão com o princípio da transparência, da publicidade, da boa-fé das relações do Estado. E eu acho que nesta suposta tensão, o que prevalece é o princípio republicano. E por esta razão, parece que quem edifica um pensamento em sentido contrário, eu digo nominadamente porque existe troca de artigos de parte a parte nos veículos de comunicação, então todo mundo sabe. Eu acho que os adeptos da outra visão, com todas as vênias, não me parecem que acertam na posição jurídica deles, muito embora sejam posições jurídicas altamente respeitáveis. Então, Rafael, este é um embate que suscitado por você, eu acabei provocando, mas eu toquei também na lei de licitação. E como o professor tocou na lei de licitação e tocou ali na obra, eu vou me permitir entrar um pouquinho, tangenciar a discussão, porque, Rafael, que me perdoe, mas esse é um tema que até tinha conversado muito com o Rafael sobre isso nessas semanas,
quando surgiu o primeiro artigo, foi na área da infraestrutura, nas PPPs, nas concessões, ele foi muito festejado, né? E eu lembro de ter dito, eu falei, eu não concordo tanto com essa posição. Mas ali quem não concordava muito parecia que estava meio isolado e meio fora do seu tempo, né? Acho que... E aí foi bom terem vindo esses professores de nomes, com os nomes que nós acompanhamos, para dar um ar de autoridade para essa outra posição. Eu costumo dizer que existe uma realidade no setor de infraestrutura que a gente não pode se descolar, que é a questão de ter as obras públicas inacabadas, né? Nós temos hoje, acho que a cada 3 obras públicas, uma está paralisada. Então, isso é uma realidade do setor de infraestrutura, que nós não podemos tirar isso de vista, e a análise econômica do direito hoje é algo que nós temos que ter em mente. Agora, o professor citou bem a questão do step-in, que hoje ele já é previsto ali na questão do seguro, que é algo totalmente relevante para combater essa figura das obras paralisadas, né? Que nós já temos. Então, eu acho que o professor citou bem essa figura, está ali no artigo 99, nós comentamos, professor, rapidamente, e fizemos essa comparação com essa questão das obras paralisadas, mas eu acho que, talvez por uma crítica da lei, problema regulatório da nossa lei 8666, o pessoal que mexe com PPPs, concessões, do setor de infraestrutura, naquilo que ficou chamado de bypass da lei 8666, criou um organismo próprio, meio que esquecendo de toda a estruturação fundante do nosso direito administrativo. E eu acho que nessa ânsia de se criar um sistema regulatório totalmente apartado do que nós tínhamos, às vezes a gente peca um pouco, né, nesse excesso e acaba esquecendo dos princípios basilares, do princípio da licitação, do princípio da competitividade e o porquê que eles foram inventados. E eu acho que nesse ponto eu prefiro manter essa questão mais de não fugir totalmente da análise econômica do direito, mas também de ter uma questão mais estrutural e preservar a competição para esses grandes contratos também. Não querendo entrar nessa discussão totalmente alinhada entre duas partes totalmente, enfim, professores de grandes nomes dos dois lados, mas querendo dar a minha opinião aqui, tomar um partido. Doutor Igor, queria fazer uma consideração final, já estamos avançando no horário. De minha parte, Rafael, mais uma vez, apenas agradecer ao professor Maurício, também ao Cedim, à escola, ao Johnny, meu colega que comprou essa briga aí junto comigo, como o professor Maurício bem falou. Acho que a principal característica é a coragem, né? Assim, porque dá a cara para bater, né? Então, tenho certeza que a obra não está perfeita e nunca estará, né? A gente sempre vai encontrar vários problemas e várias questões, e acho que o principal ponto é exatamente a gente poder começar a discussão, né? E ouvir as críticas do professor Maurício, já ouvimos as críticas do professor Aloysio Zimmer, né? A gente teve a honra de receber críticas absolutamente construtivas e também críticas, né, que nós respeitamos muito, e para nós é uma honra receber esse tipo de crítica. E agradecer também aos colegas, né, que aqui faço na pessoa do meu amigo Gerson, né, que estou vendo aqui no vídeo agora, mas em nome dele, todos os colegas aqui da PGM e demais participantes aqui do nosso evento. Então, muito obrigado, professor Maurício, obrigado, Rafael, obrigado, Alexandre e todos os colegas. Agradeço demais a presença de todos e a honra da gente poder discutir esse assunto que é bem inicial, né, por assim dizer, já que não há maiores, ou pelo menos não existiam na época que a gente escreveu o livro, né, maiores aprofundamentos. Agora a gente está lendo e consumindo toda essa bibliografia para, quem sabe, melhorar aí na segunda edição. Obrigado, Igor. Queria Igor. Queria, então, agradecer a presença, mais uma vez, do professor Maurício Zocum, que abrilhantou esse evento. Queria, mais uma vez, parabenizar os colegas Igor e Johnny por terem a coragem de enfrentar esse desafio, de escrever uma obra sobre a lei de licitações, lançar uma obra num cenário que nós temos algumas obras consolidadas, por exemplo,
o livro do professor Marçal Justin Filho, que é uma grande referência nessa temática, e outros livros mais, tiveram então a coragem de enfrentar esse desafio de escrever uma obra para o dia a dia dos profissionais, para os advogados públicos e privados. Professor Maurício, então, muito obrigado. Queria, se pudesse deixar um recado final aqui no evento. Todos me escutam? Sim. Olha, parabéns, viu? Parabéns, fundamentalmente. Vocês se lançaram num desafio que revela um pouco a tenacidade como vocês vão conduzir a coisa pública, né? São pessoas imbuídas de uma profunda motivação. O espírito público, né? Quem se lança numa empreitada dela é movido por um espírito público. Portanto, eu só quero aplaudir essa iniciativa, tanto da escola, doutor Rafael, que está aí, é o nosso maestro maior aqui, e ao doutor Gerson, que eu também vejo aqui, ao Igor, ao Johnny, a todos. E eu adoraria ver, uma vez mais, cara, todas as paragens gaúchas, com os seus novos membros, inclusive do Piauí, que aliás tem um bando de amigos no Piauí, que aliás tem vários orientandos do Piauí, que eu adoro até. Eu até andei de windsurf lá no Foz do Rio, é delícia lá. E eu gostaria muito de continuar recebendo essas notícias alvissareiras das paragens gaúchas, que tem gente de extremo talento, e esta obra vem coroar exatamente isso, né? O talento que emerge e que engrandece o pensamento jurídico nacional. Então, eu só tenho uma palavra para dizer: meus parabéns. Muito obrigado, professor Maurício. Então, diante do adiantado do horário, agradeço a presença do público, agradeço a presença dos autores e do professor Maurício, e encerro, então, esse evento. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.